Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez o João pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Nós já somos parceiros de longa data, né? E é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando, né? Conversando um pouquinho sobre esse amor que a gente tem pelos animais, né? Eu sou a Tatiana Calito. Eu sou médica de formação, mas eu sou uma amante dos animais, estudiosa do tema há algum tempo. Eu faço parte da Fraternidade Cristãos em Ação, e dentro da fraternidade a gente tem o GEDA, que é o Grupo de Estudos e Defesa dos Animais, e foi assim que os nossos caminhos, meu e do João, se cruzaram, né? E aí a gente acabou fazendo uma parceria muito bacana, né, de estudo, de conhecimento, de troca de saberes, que é muito legal. A nossa fraternidade fica aqui em São Paulo também, né? Aqui em Perdizes. Depois, quem quiser conhecer, Ela será um prazer, né, recebê-los aqui. falando, Bom, é então, que eu Cleusa, estou por fazendo. favor, silêncio. Pode continuar, Tati. Desculpe, desculpe, hoje, desculpe. então, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre... Ué, eita, não tá indo por quê? Pera. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a ética e os animais, né? E aí algumas pessoas podem perguntar, mas peraí, o que que isso tem a ver, né? Um curso de espiritualidade dos animais, a gente falar sobre ética, né? Será que razão tem, né? O que que significa tudo isso, né? O que que é a ética? Por que desse assunto está inserido nessa aula, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, então, primeiro a gente tem que conceituar, entender o que que é a ética, né? A ética, então, nada mais é do que a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, né? Refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições, exortações presentes em qualquer realidade. Isso de acordo com o dicionário, né? Então, o que que é a ética, na verdade, né? Ela nos orienta no como que a gente deve se comportar, como que a gente deve fazer na vida, né? E a origem da palavra ética é do grego antigo, né? Ethos, que tem duas vertentes, que pode significar ou caráter ou costume. E o termo moral deriva da tradução latina, né, do ethos para mores, ou seja, moral e ética são sinônimos, né, porque um tem uma origem latina e a outra grega. Então, o que que significa ética, na verdade? Né? Uma vez eu vi uma pessoa falando uma coisa que é muito interessante. A ética existe quando o amor não está presente. O que que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Que quando a gente chama alguém, a gente quer, logicamente, fazer o melhor por aquela pessoa, né? Ou por aquele animal, enfim, por aquele ser, né? A gente quer sempre fazer o melhor. Então, a gente se doa, a gente faz o que a gente puder por aquele ser. Só que, logicamente, né, na evolução que nós estamos ainda no planeta Terra, nós não somos capazes de amar todo mundo, somos? Não somos, né? Sejamos sinceros, a gente já ama alguns aí, mais ou menos, né? E colocando senões, né? Ah, porque se você não fizer isso, vou deixar de te amar, eu te amo por causa de. Enfim, né? A gente tem uma série de questões para amar. O que não tá, eu não tô, imagina, jogando pedra em ninguém, até porque a gente está nesse patamar, né? Então a gente tem que entender que a gente está muito longe, né, do amor como Jesus amava, né? O amor incondicional. Mas até o amor que um animal tem pela gente, às vezes a gente não consegue ter um pelo outro, né? Então a gente não consegue amar todo mundo. Só que a gente vive em sociedade, a gente precisa dessas relações. E como que a gente faz, então, né, para a gente reger essa sociedade, sendo que a gente não ama todo mundo, né? Porque Jesus até falou que existiam dois mandamentos: amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ou seja, se a gente amar o outro como a nós mesmos, a gente não precisaria de mais regra nenhuma. Mas, como eu falei, isso é muito difícil, né? A gente não consegue.
Então, por isso que Jesus colocou uma série de regras, né? As leis colocam uma série de regras, e a ética, ela está nisso, né? É aí que ela entra. Por quê? Quando eu não sou capaz de amar o outro, mas eu tenho a minha ética, né? Então, por mais que às vezes uma pessoa me irrite profundamente, né? Ou faça alguma coisa que eu não goste, mas eu sei que eticamente eu não posso bater naquela pessoa, né? Eu sei que eu não posso trapacear, né? Então, assim, a minha ética, às vezes, não me deixa fazer algumas coisas que, no fundo, eu tenho vontade de fazer, porque eu sou um espírito imperfeito, eu sou um espírito que tem defeitos ainda. Né? Então, às vezes a gente fica com raiva, a gente quer se vingar de alguém, mas às vezes a gente não faz aquilo por uma questão de ética, uma questão de moral. É aí que entra, né? As religiões, né? Toda a espiritualidade, né? Porque nos traz esse parâmetro, né? De ética e de moral para que a gente possa viver em sociedade, a gente possa crescer. Em algum momento, a gente não vai precisar dessa ética, porque a gente vai amar indiscriminadamente e pelo simples fato de amar, a gente não vai precisar. Mas enquanto isso não chega, a gente tem a nossa ética. Então vamos lá, mas por que então, né, que estamos falando de ética dentro de um curso sobre os animais? E aí, segundo Albert Schweitzer, né, que é um filósofo, ele diz que o grande erro da ética até o momento tem sido a crença de que só se deve aplicá-la em relação aos homens. Uma ética que nos obrigue somente a preocupar-nos com os homens e a sociedade não pode ter essa significação. Somente aquela que é universal, nos obriga a cuidar de todos os seres, nos põe de verdade em contato com o universo e a vontade nele manifestada. Bom, aí a gente consegue entender, né, por que que a gente está falando sobre ética dentro de um curso sobre os animais. Porque realmente, se a gente levar em consideração a ética somente, né, com outro ser humano, a gente. Porque se a gente pensar assim, por exemplo, né, nós, como seres humanos, somos uma ínfima parte de todos os seres que habitam esse planeta. Né? Então, por que que a ética nossa ela só pode abranger os animais, desculpa, os seres humanos? Né? Por que não abranger os animais, as plantas, a vegetação, o próprio planeta, né? Então, a gente tem que começar a tentar expandir a nossa ética para os outros seres, né? Para olhar, ter um olhar maior, né? Não só olhar para o nosso umbigo como espécie, né? Que às vezes nem isso a gente consegue, né? Às vezes a gente vê, infelizmente, tantas coisas que as pessoas fazem com outro semelhante, com outro ser humano. Imagina o que é feito com os outros seres que não se assemelham em nada a gente, né? Nesse sentido, fisicamente, né? Tem pelos, tem penas, ou barbatana, enfim, né? Ou são plantas que nem se movem. Então, assim, é uma dificuldade muito grande que a gente tem, realmente, né? Mas se a gente lembrar, agora trazendo para a espiritualidade, né? Que nós somos todos, tudo que existe no universo foi criado pela mão de Deus. Então, se tudo foi criado pela mão de Deus, tudo é criação dele, então tudo isso, nós somos irmãos de tudo que foi criado, né? Porque não é assim, se a gente tudo é criado pelo mesmo pai, tudo que é filho dele, né? Quem é filho dele, todo mundo é irmão. Então, nós somos irmãos, né? De tudo. Como Francisco de Assis falava, a gente não rezou agora a prece de Francisco de Assis? Ele não falava irmão Sol, irmão Lua, né? Tudo que existia, né, no planeta, ele chamava de irmão, porque na verdade é isso mesmo, né? É essa falta de olhar, né, que a gente não tem, mas a gente está aqui para aprender, né? Então a gente tem que começar a tentar despertar essa ética. Aí algumas pessoas já têm, né? Conseguem ter uma ética, de repente, para o cachorro, para o gato, mas não tem essa mesma ética para os outros animais, né? Então, o que que a gente quer? Expandir esse nosso olhar, né, para os outros seres. E não só do nosso planeta, né? Como todo o universo, como ele mesmo falou, né? Porque mesmo os outros seres de outros planetas e tal também são criaturas de Deus. Até porque nós também somos extraterrestres, né? Porque a gente não foi criado simples, ignorante, né? Princípio inteligente aqui nesse planeta.
né? A gente não foi um vegetal neste planeta, a gente foi em outro lugar, né? Então, nós viemos de outros planetas e vamos continuar indo para outros planetas, né? A gente não vai terminar a nossa evolução aqui na Terra, a gente não começou e não vai terminar aqui na Terra, né? Então, a gente tem que ter esse olhar muito mais amplo, muito maior, né, do que a gente imagina, né? E, bom, continuando, né, segundo Jeremy Bentham, o problema não consiste em saber se os animais podem raciocinar, tampouco se podem falar ou não. O verdadeiro problema é este: podem eles sofrer? Então, a nossa ética, né, a nossa moral, que a gente tem que começar a questionar é a seguinte: os outros seres, né, que convivem com a gente, eles são capazes de sofrer? Né, eles sentem dor, né? Vocês já devem ter estudado aí no curso, né? Falando que os animais são seres sencientes. O que que é isso? São seres que são capazes de sentir da mesma forma que a gente sente, dor, medo, raiva, alegria, né? Enfim, até o luto, né? Tantos sentimentos nossos que a gente tem, eles também têm, né? Então é isso que a gente precisa saber. Porque se a gente for pensar, mas se não pensa ou não fala, mas então, por exemplo, uma pessoa que está acamada, que não consegue verbalizar e não consegue andar, então a gente não tem que ter compaixão ou ética com essa pessoa? Tem, não tem? Uma pessoa que tem uma deficiência mental, por exemplo, a gente, obviamente, não tem que ter ética, não tem que ter o cuidado com esse ser, né? Então é a mesma coisa, né? Então não é porque que o ser não consegue falar ou andar, ou seja o que for, a gente sabe que consegue sofrer, né? Um ser humano consegue sofrer, independente dele conseguir verbalizar ou não. A gente sabe o que ele sente. Então é isso que a gente tem que pensar para os outros seres também. Mas vamos em frente. Daí a gente pergunta, então os animais eles têm direitos? Como é que funciona tudo isso, né? Bom, antes de ler aqui, eu vou recomendar esse livro. É um livro muito bacana, muito bom. Ele não é um livro espírita, ele é um livro católico, mas é um livro muito interessante. Foi muita coisa que eu tenho nessa aula, eu tirei desse livro. É um livro que vale muito a pena o estudo dele, que chama A Vida dos Outros, né? Eu até coloquei a fotinha aí, depois se vocês quiserem dar uma olhada, vale muito a pena, né? E daí os autores eles questionam o seguinte, né? Que a pergunta que se impõe é a seguinte: o que há de errado em tratar os animais da forma como os temos tratado? Por acaso a eles devemos algo que lhes é devido e lhes temos negado? Não estariam eles fora da comunidade moral ao lado de tantos objetos, instrumentos, propriedades, coisas, enfim, mesmo que coisas animadas? Bom, aí é uma questão que a gente tem que pensar, né, como indivíduo e como sociedade, né? Será que a gente deve alguma coisa aos animais, né? Será que é justo? Será que é ético? Será que é moral a forma como nós temos tratado, né, os animais? Lembrando que nós também somos animais, né? Nós somos mamíferos e tudo mais. Então, são os animais não humanos, né? Que a gente está se referindo. Será que é certo? Será que é correto? É uma coisa para a gente pensar, né? Até individualmente. Pode ser que na nossa sociedade continue todo mundo achando que é normal fazer tudo o que é feito, mas eu, individualmente, não acho que seja correto e eu vou agir de uma outra forma, né? Então, não é porque os costumes de uma época são de um jeito que a gente necessariamente precisa agir daquela forma. A gente pode expandir o nosso conhecimento um pouco mais, né? E é isso, né? Será que a gente não trata os animais como se fossem coisas? E muitas vezes são, né? Hoje até mudou um pouco em relação aos pets, né? O proprietário, hoje não se fala mais proprietário, né? Se fala tutor, ou até pai, mãe, né? Enfim, de acordo com o que cada um. Mas antes era muito dono, né? Mas os outros animais, né? Os animais de abate, né? Os animais de consumo, eles ainda são considerados coisas, né? Então são propriedades, né? Você compra, tanto que até pet, né? Infelizmente ainda se compra, se vende, como se fosse uma coisa, na verdade, né? E eles não são coisas. Ainda que animadas, né? Eles andam e tudo, mas a gente muitas vezes consideram como coisas, né? E sendo coisas, acaba que a gente não tem, lógico, né? Eu não vou ter uma ética com
com o meu celular eu não tenho mais, mas a gente tem cuidado porque é caro, né? Mas assim, não é a questão de ter, a gente tem o cuidado porque pelo valor que ele tem, né? Mas não que tem uma ética, né? Então, se estragou, estragou paciência, né? O cobertor estragou, ótimo, você joga fora e pega outro, né? E com os animais acaba sendo muito isso, né? Às vezes a gente vê isso, né? Às vezes a pessoa compra um pet, o pet está com problema, eu já vi isso, já a pessoa quer ir lá trocar, devolver, como se fosse uma peça com defeito realmente, né? Ah, ele está com defeito, né? Ele teve um problema X lá de saúde, né? E aí eu não quero mais. Quer dizer, então você não criou amor por aquele animal, né? É uma coisa mesmo, né? Então tá com defeito, eu vou lá e troco, né? Enfim, é uma coisa para a gente pensar. Será que está correto? Será que é justo a gente fazer isso? Então, o que a gente vai conversar um pouquinho agora sobre os pensadores, porque eu, pelo menos, né, antes de ter estudado isso, eu nunca tinha pensado como que todos os pensadores que vieram antes da gente pensavam ou agiam em relação aos animais, né? A gente acha que é uma coisa muito nova. Falar essa coisa de respeito aos animais é uma coisa totalmente nova, né? O pessoal inventou essa moda agora, né? Então, e não é. Aí, quando a gente começa a entender, né, estudar e perceber que isso já vem falado, olha, Pitágoras, né, que ele é do século VI antes de Cristo, né, ele é um filósofo matemático grego, né, e ele foi o pai da defesa animal na cultura grega. Eu nunca soube disso, né? Engraçado quando a gente estuda, né, Pitágoras no colégio e tal, a gente nunca ouviu falar, né? Eu nunca tinha ouvido falar isso, né? E ele fala naquela época, você veja que 6 séculos antes de Cristo, ele já falava que os animais eles tinham o privilégio de ter uma alma. Assim como nós tínhamos alma, né, temos alma, ele falava que os animais também têm alma, né? Então, e por conta disso, de ter alma, ele achava que era proibido matar, comer carne, que a gente deveria ter respeito pelos animais, né? Então, você veja que essa história de ser vegetariano, vegano, não é nova, não. Entendeu? Ela é muito, muito antiga, né? Só que por algum motivo ou por outro, isso acabou não sendo levado muito em consideração. Mas você veja que naquela época ele já falava sobre isso. A única diferença dele, a única não, né? Mas assim, uma diferença dele em relação ao espiritismo é que ele acreditava na metempsicose. O que é isso? A metempsicose é quando é, um ser humano pode renascer como um animal, né? E pelo espiritismo isso não acontece porque a evolução ela é sempre progressiva para frente, né? Que a gente não retrograda. Então, segundo Pitágoras, ele acreditava, assim, não só Pitágoras, né? Tem até os budistas, eles acreditam até hoje, né? Que você pode renascer, por exemplo, se você faz muito mal, né? Como pessoa faz mal para muito, muito grande, você pode, em alguns casos, renascer como um animal, é, não como uma forma de punição, né? Mas uma forma de aprendizado, de voltar a entender e tal, né? E Pitágoras acreditava nisso também. Mas o mais importante não é isso. É o importante, eu acho, né, que é ele trazer já essa questão, né, da defesa dos animais, né, que eles têm alma, que eles precisam ser respeitados, assim como nós, né? E Aristóteles também, né? Ele fala que só aí já é assim, cada um vai falar uma coisa, claro, que cada um acreditava de um jeito, assim como é hoje, né? As pessoas não acreditam necessariamente sempre nas mesmas coisas, né? A gente tem várias teorias, várias vertentes até hoje, né? E segundo Aristóteles, só os humanos, né, têm a alma racional. Então ele falava que o único, né, animal racional é o homem, né? Então, apesar de todos sermos animais e tal, que apenas o homem ele seria um animal racional. Ele inclusive defendia os escravos, né? Que o escravo ele era um instrumento, né? Então, e era o que a gente até outro dia acreditava realmente, né? Que os escravos eles não tinham alma, mulher não tinha alma, né? Enfim, uma série de coisas que a gente acreditava que não tinha alma. Então, como era instrumento, você pode fazer o que quiser, né? É, embora a escravidão ainda exista até hoje, né? Infelizmente, né? E boa parte são crianças, mas
não vem ao caso, mas naquela época ele achava que era instrumento e aí tá tudo bem. E ele achava, né, que o macho tinha que dominar a fêmea, né, por ser mais forte, enfim, né, tinha as características que ele achava. Então ele pensava o seguinte, que o mineral ele não tem alma, né, segundo Aristóteles. Os vegetais ele têm a alma vegetativa. Os animais eles teriam alma vegetativa, sensitiva. O ser humano teria vegetativa, sensitiva e racional. Então, essa é a gradação que ele fez, né? Que os animais, eles têm a mesma coisa a única diferença, né, dos animais para o ser humano seria realmente essa questão do ser racional, né, de raciocinar, de pensar, mas, ou seja, que mesmo ele falando que não são racionais os animais, ele fala que eles são sensitivos, né, ou seja, a sensação eles têm, né, isso então que o sentimento ele fala que tem. De repente, ele acreditava que os animais não raciocinavam, né? Não tinham esse poder, que a gente sabe que tem, claro que não como a gente, tudo, né? Uma questão de evolução, mas que eles raciocinam, isso a gente tem certeza, né? Tanto no Espiritismo fala, como a ciência já fala isso também. Mas, independente disso, ele falava que sentia, né? Então, é uma outra coisa a se pensar também. Aquilo que a gente até comentou antes, né? O importa é que eles raciocinam, que eles pensam, o que eles sentem, né? Para a gente ter que respeitar, né? É uma coisa que Aristóteles, mesmo achando que não raciocinava, mas que eles sentiam. E Plutarco, aí a gente já está um pouquinho depois de Cristo, né? Ele também é grego, né? Historiador, filósofo e prosador. E ele foi o mais enfático, né, na crítica à exploração animal, né? E engraçado, a gente não ouve falar essas coisas, né? Mas ele já trazia isso também. Você veja que logo depois, que uns 40 anos depois de Cristo, né, 100 anos depois, ele já falava essa crítica mordaz em relação à exploração animal, né? Ele tem um texto que chama Moralia, que depois, se vocês quiserem dar uma olhada na internet, que é muito interessante, que fala sobre a moral em relação aos outros seres, vale a pena. E aí eu trouxe só um trechinho para a gente poder refletir, que é o seguinte: mas em prol de um bocadinho de carne, privamos uma criatura inocente do sol e da luz, e daquela porção de vida e tempo que ela veio ao mundo desfrutar, né? Porque é aquilo que a gente falou, né? Os animais, eles estão evoluindo assim como nós, né? Eles vão virar seres humanos, né? Eles vão, assim, do mesmo jeito que a gente vai um dia virar espírito evoluído, né? E tal, eles estão na fase deles, no degrau que eles estão, e nós estamos em outro, e tem muitos, muitos e muitos degraus para frente, que tem vários espíritos à nossa frente, né? Então, por causa, né, desse prazer, a gente priva um ser que veio aqui, está aqui para quê? Ele não está aqui para nos servir, né? Ele está aqui pelas próprias razões dele. Do mesmo jeito que nós não estamos aqui um para servir o outro no sentido de ser explorado, a gente está no sentido de servir, de ajudar o outro, né? Isso sim, mas não de ser explorado pelo outro, né? Então, os animais é a mesma coisa, eles estão aqui para por eles mesmos, para a evolução deles, e não para nos servir. Inclusive, os espíritos falam para Kardec, né, que foi o orgulho que fez o homem acreditar que tudo que existe no planeta está aqui para nos servir, e não está, né? As plantas, claro, elas nos alimentam e tal, mas não é tudo que está para nos servir, nem a gente está aqui para destruir tudo, né? Os recursos naturais que existem no planeta, eles não estão aqui a nosso bel prazer para a gente explorar e usar da forma que a gente achar melhor. Não, porque a gente tem que viver, como eu falei, a gente tem que viver em harmonia com todos os seres, com o planeta, a gente tem que fazer com que tudo funcione, porque as coisas não foram feitas ao nosso bel prazer. Até se a gente pensar nisso, né? Quantos animais que a gente nem sabe que existe, a gente toda hora descobre, né? Espécies novas, principalmente nos oceanos, que a gente conhece muito pouco dos oceanos. Tem muitos animais que já foram extintos muito antes, até os dinossauros, a gente nem teve contato com ele. Se os animais fossem para nos servir, para que eles existiram então? Que a gente nem conheceu, a gente nem estava aqui, né, junto com eles. Então,
E então, será que vale a pena realmente? Será que é isso que a gente está aqui para isso, né? Será que por causa dos nossos prazeres, seja de entretenimento, de sabor, o que seja, né? Será que vale a pena a gente matar o outro para que a gente seja satisfeito? É uma questão para a gente responder, né? Indo mais para frente, né? Outro grego, né? Porfírio, que por volta de 200 anos depois de Cristo, ele é um expoente do neoplatonismo. E ele também fala da abstinência, né, de comer carnes, né? Por quê? Por causa da capacidade dos animais de sofrerem, né? Então, ele também é um que defende que os animais sentem, que os animais sofrem. Então, por causa disso, a gente não deveria matá-los, não deveria consumi-los, porque não faria sentido, né? A gente fazer um outro ser sofrer pelo nosso prazer. E aí ele cita uma coisa que é assim: o que deveria espantar é o gosto e o prazer de comer o corpo putrescente de alguém, e não o hábito do vegetariano de não comer carne. Você sabe que uma vez, né, eu não sou de ficar falando muito, né? Claro, quando as pessoas perguntam, eu falo, mas se eu estou em algum lugar, tá tudo bem, cada um come o que quiser, tá tudo certo. Eu não fico fazendo proselitismo em lugar nenhum. Mas uma vez eu estava num lugar, e aí estava todo mundo comendo hambúrguer, pedi meu hamburguinho lá, né? Vegetal, tá tudo bem, estou comendo tranquila e serena, quieta na minha, sossegada. Aí um lá começou. Nossa, mas você vai comer isso? Nossa, mas que coisa! Como se fosse um nojo a comida que eu estava comendo. Aí fui ficando quieta, quieta. Até uma hora que eu não sou espírito evoluído também, né? A pessoa foi me tirando do sério, porque ela não parava de falar, entendeu? Tipo assim, comenta outra coisa, fala de outra pessoa. Não, a pessoa ficou o tempo todo falando de mim. E falando, 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 falando. Até a hora que eu me irritei, né? Aí eu virei e falei assim, mas peraí, você está falando que a minha comida é nojenta. Você está comendo um cadáver e o meu, que era de soja, nem lembro do que era o hambúrguer lá no local. Eu falei, e a minha soja que é nojenta? Aí parou assim, sabe? Ficou aqui. Mas não é verdade, gente? É que a gente não quer ficar falando, mas a verdade é essa, né? Você está comendo um cadáver e tudo que uma vez que morreu está em processo de putrefação, né? Está apodrecendo, óbvio, né? Então você está comendo um negócio que está em processo de decomposição e o do vegetariano que é nojento, que é isso, que é aquilo, né? Então é que assim, a gente foi tão acostumado, né, ao longo das vidas, não só dessa, né, mas de todas as nossas vidas, que isso era normal, que é assim mesmo, né, que o comum é isso, né, que o certo é isso, né, e tal, e que quando até a gente cair a ficha, né, para mim demorou muito tempo para cair a ficha também, né, para entender o que eu estava fazendo, né, comigo, com o meu corpo, com os outros animais e tal, então não é, não é o tempo todo que a gente, né, se desperta realmente, mas se a gente parar para pensar realmente, né, tem tanta coisa no mundo, né, que é tão louca que quando a gente para pensar, você fala, meu Deus do céu, né, como é que pode a gente, né, fazer uma coisa dessa, né? Quando a gente começa a despertar, que a gente desperta uma coisa, você começa a despertar para outras, né? Então é um negócio que realmente é uma escala, né? É que nem dominó, você bateu num, aquilo vai, né, até chegar no final. O final é longe, mas vamos em frente, né? E é isso, então é mais um também, né? Ou seja, veja quantos filósofos gregos falando a mesma coisa e a gente nunca tinha estudado sobre isso, né? Na Bíblia também, né? Vamos mais longe um pouco, né? Na Gênesis, na Bíblia, está escrito o seguinte: Eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Você veja que mesmo se a gente pegar a Bíblia, né, ela já fala o quê? O que será o nosso alimento? As plantas, as sementes, os frutos das árvores, né? E mesmo os animais
ele também dá todos os vegetais como mantimento e sustento, né? Então, se a gente pensar que na Bíblia, né, uma coisa tão antiga, isso, né, na Gênesis, no Velho Testamento, já fala sobre isso também, né, sobre a questão da nossa alimentação. Inclusive, tem um padre, né, que ele tem um livro que é o Despertar da Compaixão, que ele trata sobre várias questões da Bíblia, e, e ele traz, né, o pedaço, a parte da Bíblia, e ele comenta a respeito, né, em relação aos animais, e é muito interessante esse livro também, quem quiser ler, vale a pena também, porque ele traz muita coisa para a gente pensar, coisa que a gente às vezes passa batido, né, principalmente a gente como espírita acaba não lendo muito a Bíblia, muito menos o Velho Testamento, né? E tem muita coisa lá que eu acho que vale a pena. A gente sabe que, né, as questões que a Bíblia tem de tradução, de, enfim, né, de coisas que aconteceram ao longo da história, mas tem muita coisa interessante para a gente parar para pensar. Bom, e Santo Agostinho, né? Ele fala algumas coisas que é o seguinte, né? Entre os seres que têm algo de ser e não são o que é Deus, seu autor, os viventes são superiores aos não viventes. Os que têm força generativa ou apetitiva, aos que carecem de tal faculdade. E entre os viventes, os seres sencientes são superiores aos não sencientes, como as árvores aos animais. Então, peraí, vamos lá. Então, tudo que é vivente, ele é superior aos não viventes, né? Então, por exemplo, né, a gente sabe hoje, né, que, por exemplo, os minerais, eles são seres vivos também, né? Eles estão em processo evolutivo. É claro que é muito diferente do nosso, a gente não entende exatamente como é que isso funciona e tal, mas eles estão, né? Eles estão em evolução como princípio, né? Enfim, criado por Deus e tudo mais, e vão continuar evoluindo e vão virar espírito um dia, como que é, não sei dizer, mas que né? Enfim. Então ele acredita o quê? Que, bom, os minerais, eles seriam não viventes, né? Claro, porque imagina naquela época, era uma pedra não é vivo, né? Hoje a gente sabe que tem energia, tem uma série de coisas nos minerais, mas que naquela época isso não existia, né? As pessoas não sabiam. Até hoje muita gente nem sabe disso, né? Então você imagina naquela época. Bom, então é isso, né? Em relação aos viventes, ou seja, né, tudo que vive, né? Os sencientes são superiores aos não sencientes. Então, os animais são superiores às árvores. Bom, aí já tem uma coisa. Ele já está dizendo que os animais são seres sencientes. Olha isso. Santo Agostinho também já falava que os animais são seres sencientes, ou seja, que elas estão de sentir o que foi falado hoje, né? Na ciência traz isso há poucos anos, na verdade. Santo Agostinho, ele, mas aqueles outros que a gente já falou aí para trás, já acreditavam que os animais eram seres sencientes. E entre os sencientes, os que têm inteligência são superiores aos que não têm inteligência. Então, segundo ele, né, os homens seriam superiores aos animais, porque para eles, os animais não teriam inteligência, mas seriam sencientes. E ainda entre os que têm inteligência, os imortais são superiores aos mortais. Então ele achava, então, para ele, né, os anjos são superiores aos homens, porque eles são considerados imortais. Bom, imortal todo mundo né? Inclusive os animais, porque a gente morre é o corpo, né? E não o espírito, né? Mas assim, o que ele quer dizer, né, que tem essa gradação, né? E que realmente, lógico, até para os anjos, né, os espíritos superiores, os espíritos perfeitos, obviamente são superiores a nós, né? A nós seres humanos, né? Então, veja que ele traz essa gradação, mas mesmo nessa gradação, ele não considerando que os animais têm inteligência, ele considera que os animais, sim, são seres sencientes, né? Então, essa questão da ciência é uma coisa que vem batendo, né, ao longo da história, e a gente simplesmente fez assim, fingiu demência e seguiu em frente, né? Bom, Francisco de Assis, então a gente não precisa nem falar muito, né? Porque ele realmente, né,
é um dos grandes, né, espíritos defensores, né, dos animais. Até inclusive quando ele era João, né, João Evangelista, né, que ele é a encarnação de João Evangelista, é, quando ele foi exilado, né, para a ilha de Patmos, ele, na época que ele era João, né, ele pregava para os peixes, né, e tem a descrição do livro, né, de Francisco de Assis de Miramês, não sei se vocês já leram, é, ele descreve muito isso, né? E quando Francisco não, né? João pregava para os animais, né? E para os peixes vinham, né? Para ouvi-lo, para sentir aquela energia, né? É, que ele tinha, aquele amor que ele tinha por todos os seres, né? Então, ele é um espírito realmente um dos mais evoluídos que já tiveram aqui na Terra, né? Ele tinha contato direto com Jesus quando ele era Francisco, né? Ou quando ele era João. Então, assim, é um espírito realmente iluminadíssimo que a gente teve o privilégio, né, de pisar aqui na Terra. E ele tem o Cântico das Criaturas, né, que fala sobre os animais. Ele fala da não propriedade, né, aquela coisa de ser dono, né? A gente não é dono de ninguém, né? Nem do marido, nem da mulher, nem dos filhos, nem dos animais, nem de ninguém. Malemar, a gente é dono da gente mesmo, né? Mesmo assim, às vezes a gente ainda nem consegue nem dar conta da gente. Como é que a gente vai querer ser dono de alguém, né? E os animais, ele fala também que eles não estão à nossa disposição. Inclusive, ele acha que pode acontecer o contrário, de nós estarmos à disposição dos animais, né? Em que sentido? No sentido de ajudar, né? Porque isso até no livro de André Luiz também, né? Que fala sobre isso no Missionários da Luz, que fala sobre essa questão, né, de que sempre a gente tem, né, o superior, né, hierárquico, evolutivamente falando, ele, logicamente, ele sempre tem que ter o cuidado com quem está abaixo, né? É isso, não é isso que a gente espera. A gente, quando a gente reza à noite, né, ou de manhã, quando a gente vai rezar para alguém, a gente reza para quem? Para um espírito superior, claro, né? Alguém que pode nos ajudar. Não vai rezar para um pior, porque o pior não vai conseguir nos ajudar. A gente reza para um mais evoluído, para quê? Para que ele possa nos ajudar, né? E se a gente está numa escala evolutiva à frente dos animais, então a gente está aqui para quê? Para ajudá-los. Da mesma forma que a gente espera, né, a ajuda dos espíritos que estão à nossa frente. A gente não espera, não é isso que a gente faz, a gente reza e pede para quê? Para que eles nos ajudem. Imagina se a gente rezasse para eles, né, que são espíritos superiores, os espíritos que estão à nossa frente, e ao invés de eles nos ajudarem, eles nos explorassem, né? Então, talvez a gente tenha realmente que repensar, né, essa relação que a gente tem com os animais, porque se a gente está num patamar acima, não é com a função de dominar, de explorar os animais, mas se a gente está no patamar acima, é que para a gente possa ajudá-los a se elevarem também, né? Do mesmo jeito que a gente quer e pede ajuda dos espíritos superiores. E ele fala da reconciliação entre o humano e o animal, né? Porque é aquilo, a gente não precisa, a gente não tem que disputar, né? Ninguém aqui está falando que um é melhor que o outro, nada disso. A gente tem que aprender a viver em harmonia, né? Todos os seres que foram criados, sejam encarnados, desencarnados, em que patamar estiverem, né, da evolução, a gente está aqui para evoluir. E evoluir junto é sempre melhor do que evoluir separado, porque junto a gente cresce muito mais, né? Um dando força para o outro, a gente pode crescer e evoluir muito mais rápido, quer dizer, é melhor para todo mundo, né? Que todo mundo seja feliz, né? E não, até porque a gente não consegue criar nossa felicidade em cima da dor do outro, em cima do sofrimento do outro, né? Então, para a gente ser feliz, a gente tem que pensar na felicidade do outro também, né? E fazer o que a gente puder. Bom, vamos mais para frente. Montaigne, por volta de 1500, né? Ele fala o seguinte: que aos homens devemos justiça, às demais criaturas capazes de lhes sentir os efeitos, solicitude e benevolência. Então veja que mesmo ele, né, mais uma vez, diante de todas as criaturas, a gente tem que ter solicitude e benevolência. E ele fala que os seres humanos são sanguinários, né? E por causa disso são propensos à crueldade. E, bom, isso é verdade, tanto é que
foi feito um estudo uma vez, né, numa penitenciária, tava tendo muita briga, imagina, para colocar um monte de homem junto, entendeu? Preso, né, enclausurado, é óbvio que não vai dar certo, né? Então tinha muita briga, muita confusão e tal. E aí uma vez eles resolveram é, fazer um teste, e aí eles mudaram a alimentação daquela penitenciária por uma alimentação vegetariana e ensinaram, né, os detentos a meditar e tudo. Caiu tipo 30%, né, da questão dos conflitos, de tudo mais. Então a gente sabe que quando a gente se alimenta, né, porque assim, o animal, quando ele é abatido, ele tem dor, ele tem raiva, ele tem todo um sofrimento e essa carga fica impregnada na carne, né? Então, quando a gente se alimenta disso, a gente acaba absorvendo toda essa crueldade, toda essa dor, esse sofrimento, né? Então, como a gente absorve isso, óbvio, se a gente está dentro da gente, a gente vai colocar para fora de alguma forma, né? Então, a gente tende a ser mais cruel, realmente, né? Então, por exemplo, né, planetas como Marte, né, ela era atrasada em relação à Terra, só, porém, eles nunca entraram em guerra, eles nunca se alimentaram de animais, eles nunca mataram animais, eles nunca exploraram, e eles passaram na nossa frente, né? Então, por quê? Porque eles escolheram, né, ter uma outra visão, eles escolheram não serem cruéis, enfim, né? Então, a evolução deles foi muito mais rápida e muito menos dolorosa do que está sendo para a gente, né? E ele fala, né, aqui que a presunção é uma doença natural inata em nós, mas é verdade, né? Como eu falei, os espíritos falaram, né, para Kardec, né, que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade, né? Porque a gente se acha superior. Então, por a gente se achar superior, a gente acha que pode fazer o que quiser. A gente acha que a gente é o último bolacha do pacote. Mas eu costumo dizer que a última bolacha do pacote geralmente está toda esmigalhada, né? Ela não é boa, entendeu? Então, se a última bolacha do pacote não é uma boa coisa necessariamente, né? Porque ela está toda ruim, né? Ah, e aí ele fala, né, que de todas as criaturas, a mais frágil e miserável é o homem. E ao mesmo tempo a mais orgulhosa. Por quê? Porque ela se iguala a Deus, né? A gente tem a mania de achar que a gente é Deus, que a gente pode escolher, não só em relação aos animais, mas até em relação às outras pessoas. A gente acha que o nosso ponto de vista é esse, aqui está certo, todo mundo tem que seguir, não importa o que o outro ache, né? Então a gente tem essa mania de achar que a gente pode interferir na vida dos outros, achar que é Deus que sabe o que é melhor para todo mundo, e não é verdade, né? Então é por isso que ele fala que a gente é mais frágil e miserável, mas a gente acha que é o melhor, né? Então, um pouquinho de humildade é sempre bom, né, para a gente, né? Pensar que a gente não é tudo isso mesmo, né? E ele fala da inteligência, da linguagem, sociabilidade dos animais, né? Então, mais um também que defendia, né, o cuidado com os animais. Bom, aí vem Descartes. Descartes, ele também foi mais ou menos, né, o final dos anos 1500 para 1600. Ele fala, né, que os humanos, eles têm alma, pensamento e linguagem. E os animais, diferentemente, seriam máquinas autômatos. Então, por exemplo, se você vai matar um animal e ele grita, ele faz alguma coisa e tal, se você machuca, bate nele, né? Ele chora, ele grita, isso é como se fosse uma máquina, né? Uma máquina rangendo. E aí o que que aconteceu? A gente pegou e falou, bom, que bacana, é tudo que a gente queria ouvir como sociedade era isso, né? Que a gente pode fazer o que quiser com os animais porque eles são máquinas simplesmente, né? E foi isso, esse antropocentrismo e esse especicismo que a gente abraçou. Você veja que com tantos outros, né, que trouxeram uma visão completamente diferente, uma visão de compaixão, de amor para os animais, e a gente preferiu, né? Claro, porque falava muito mais junto, né, daquilo que a gente acreditava como sociedade na época. Então a gente acabou abraçando essa ideia de que os animais estão aqui para nos servir. Então ele justificava toda sorte de crueldade, de secções e tudo mais, porque já que é como eu falei, né,
Se você precisa de uma escada, subir em alguma coisa, vai pegar uma escada e vai subir. Você não se preocupa. Ai, será que eu estou machucando a escada? Ai, será? Não, você não se preocupa, você sobe e acabou, né? Não tem problema, né? Então, porque aquilo não tem sentimento, aquilo realmente é uma máquina. O carro bateu, o carro estragou, claro, você vai gastar dinheiro para consertar, tudo bem, mas é uma máquina, ele não vai sentir dor, né? Não estragou, deu PT no carro, tudo bem, né? Você compra outro depois, pega, aciona o seguro, enfim, né? Mas ele não vai sentir dor. É diferente de um animal, né? Se você bater, matar, mutilar um animal, é óbvio que ele vai sentir dor, né? Mas ele achava que não. E aí a gente abraçou essa causa e aí a gente colocou o animal, né, com status moral lá embaixo, muito abaixo, né, porque não precisava se preocupar, porque é máquina. E aí foi essa visão, né, que veio ao longo da história e aí nos trouxe neste momento em que estamos hoje, né, com todos esses problemas que tudo isso nos causou, né? Porque como a gente acredita na lei de causa e efeito, né? Então, quando a gente causa mal a alguém, a qualquer um, qualquer ser, a gente vai receber isso de volta. E é isso que a humanidade está tendo. Por isso que a gente tem tanta dor, tanto sofrimento, tanta doença, tantas catástrofes, enfim. E a gente vai continuar vendo tudo isso até a hora que a gente despertar e, né, e ter um pouquinho mais de compaixão pelos outros seres. Mas vamos em frente. Voltaire, né, que é um iluminista também, né, no final dos anos 1600, né, para 1700. E aí ele diz também mais um, né, que fala que só por ignorância a gente diz que os animais são privados de conhecimento e sensibilidade. Então ele acreditava realmente que os animais têm sensibilidade, que eles raciocinam, se têm conhecimentos, né? Ah, que ele fala que se há órgãos de conhecimento e sensibilidade, não há inutilidade na natureza. Então, o que isso quer dizer, né? Por exemplo, o pulmão da gente serve para quê? Serve para respirar. Então, todos os animais que têm pulmão servem para quê? Serve para respirar, né? É assim que funciona. O coração serve para quê? Para bombear o sangue. Então, todos os seres que têm coração servem para quê? Para a mesma coisa, né? Então, se não existe nada inútil, né? Claro, dentro do organismo, nem no nosso, nem no de ninguém, né? De nenhum outro ser. Então, os animais, eles têm os pré-requisitos, né? Digamos assim, né? Cerebrais, que hoje já está comprovado isso, né? Para ter a senciência, né? Para ter... porque o cérebro animal, né? O nosso cérebro, ele vem evoluindo ao longo da história, né? De evolução mesmo. Então, a parte nossa antiga cerebral, a gente compartilha com os outros animais. E é nessa parte que foi descoberto a sensibilidade, a senciência, e não no córtex, né? Que é essa parte mais, evolutivamente falando, mais jovem do nosso cérebro. Essa traz o raciocínio, né, questões muito mais elaboradas, que, claro, que daí sim, os animais não têm esse raciocínio, essas questões elaboradas como nós, mas a parte antiga cerebral, evolutivamente falando, que a gente compartilha com eles, eles têm, né? Então, é nessa parte que traz a sensibilidade à ciência. E você veja que Voltaire, naquela época, em 1700, já falava isso, né? Então, se não há inutilidade realmente, então os animais eles têm conhecimento, eles têm sensibilidade. Então, por causa disso, ele era contra as dissecções, né? Porque ele achava uma crueldade desnecessária. Então, ele também trazia essa questão, né, do respeito aos animais. Rousseau, né, que foi um iluminista francês, ele fala que o homem, né, ele tem autotranscendência, ele tem uma liberdade. Só que daí o que acontece? Por ele ter essa liberdade, ele acaba virando, né, antinatureza. Por quê? Porque a natureza ela vive em harmonia, né? Não sei se vocês já repararam, se o homem não está na natureza lá, tudo fica em harmonia. Entrou o homem, pronto. Aí ele começa, destrói aqui, mexe ali, acha que é Deus, pode fazer o que quiser, e aí ele acaba degradando, né? E os animais não, né? Como eu falei, como eles estão integrados na natureza, né? Ele tem um instinto, ele é perfeito na natureza, né? Você veja que se extinguir o homem, o planeta continua que é uma beleza, mas a gente é capaz de extinguir o planeta, entendeu? Né? Mas porque a gente tem essa coisa, né?
ainda mais hoje em dia, né? Imagina que ele já falava isso hoje, né? A gente, principalmente a gente que vive em cidades grandes, tem muita gente que não põe o pé na terra, né? Não tem contato com a natureza. Então a gente acha que o normal é isso, não é, gente, né? O normal, nós somos seres da natureza, nós somos seres, nós somos, como eu falei, nós somos animais, nós somos seres criados para viver junto, né? Com a natureza. Claro que não é falando, vamos largar tudo, vamos viver no mato, não é isso, né? Mas que a gente tem que se integrar com a natureza, tem, até porque a gente, até na medicina, a gente sabe que o contato com a natureza é, evita câncer, ajuda, né, uma série de doenças. Então, assim, esse contato a gente precisa, porque nós somos seres da natureza, nós somos seres da criação, né? Ah, e aí ele fala, né, Rousseau, que a diferença que existe entre os animais e nós é de intensidade, não de qualidade, e é justamente isso, né? O que que acontece? Nós somos seres muito parecidos com eles, a intensidade, sim, há essa gradação evolutiva que é diferente, né? Mas não a qualidade, nós somos criados pelo mesmo princípio, nós viemos do mesmo jeito, até porque um é a consequência do outro, né? Nós já fomos esses animais um dia, né? Assim como eles serão humanos, nós seremos espíritos perfeitos. E ele achava também que a gente compartilhava a razão e a sensibilidade com os animais. Né? Mais um já falando sobre isso. Kant, né, até 1800, ele foi um iluminista alemão, e aí ele já achava que nós não tínhamos deveres diretos com relação aos animais, né? Que ele achava que não possuía autoconsciência e eles são meramente meios para um fim, né? E que o fim é o homem e que a gente poderia fazer o que quisesse, né? Com os animais, porém, olha isso, ele já falava, né? Que tudo bem, né? A gente poderia utilizar os animais e tudo mais, mas, porém, todavia, contudo, se nós fôssemos cruéis com os animais, nós seríamos cruéis com os seres humanos. Que isso também é uma coisa que a gente já sabe hoje em dia, né? Inclusive, né, o FBI, ele investiga caso de maus tratos aos animais, porque eles sabem, né, que pessoas que são cruéis com animais, elas têm uma grande chance de ser cruéis com seres humanos, né? Isso a gente já percebeu, e o FBI ele investiga muito isso, porque ele sabe, né, que uma pessoa que, que maltrata, né, assim, pelo simples fato de maltratar um animal, né, a chance dele ter uma psicopatia e tal, e daí ele agredir, né, ou fazer mal ao ser humano também é grande, né? Então, Kant já falava sobre isso também. Mais para frente agora, né, já estamos em 1800, mais uma vez, e Jeremy Bentham, aquele que a gente acabou de falar, né, lá no início, que ele fala, né, lembrando que não importa se os animais eles pensam, falam, se comunicam, mas é se eles sofrem ou não. Então ele fala, né, que o denominador comum que a gente tem com os animais é o sofrimento, né, que a gente sofre. Então, que a gente tem que focar é nisso, não nas diferenças. Até porque a gente também é diferente de outros seres humanos, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente falando, né? Cada um é de um jeito, mas o sofrimento, isso todo mundo tem, né? Todos esses seres têm. Então, é isso que a gente tem que se preocupar e cuidar, né? E que a linha divisória da moral seria pelo sofrimento, né? E o interesse dos animais. Como eu falei, qual que é o interesse dos animais de estarem aqui nessa terra? É evoluir, é a questão deles mesmos, não para a gente, né? E que se a gente causa sofrimento ao animal, então a nossa ética, a nossa moral deveria dizer, bom, isso não, né? Porque eu não deveria causar sofrimento aos outros seres. Agora, já no século XX, né, o Peter Singer, ele está vivo ainda, né? Ele foi o pioneiro na defesa da inclusão dos animais na esfera da moralidade, né? Como eu falei, então, aqui ele realmente já traz essa questão, né, mostrando tudo isso, que a ética, né, ela tem que incluir o outro, né? Então, o que que é isso? É você ampliar o seu olhar, né? O que que é o outro? O outro é o quê? É a minha família? O outro é a minha nação? Né, o meu planeta, o que que é o outro, né? Então é ampliar esse do que é o outro, quem é o outro, né?
É essa questão que a gente tem que pensar, né? E aquilo que ele traz, né? Faz aos outros aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. Jesus falava isso, né? Então, eu gostaria que alguém me maltratasse, que alguém me explorar? Não. Então, provavelmente, eu não devo fazer com o outro, né? Eu gostaria que alguém fizesse tudo isso com o meu animal, né? Com o meu pet, com o que eu tenho dentro da minha casa? Não. Então, aliás, foi isso muito que me fez mudar, né? Quando eu tinha duas cachorras, que agora já desencarnaram, e quando eu comecei a pensar e estudar sobre isso, né? Eu percebia nelas, né? Todo esse sentimento e tudo mais, né? Essa ciência. E aí falei, peraí, né? Eu gostaria que alguém, sei lá, matasse, comesse minha cachorra? Não, claro que não, né? Ninguém gostaria que fizesse isso. Então, o que me dá o direito de fazer isso com o outro, né? Só porque não é a minha cachorra? Não. Mas para Deus são todos seres vivos, né? São todos filhos dele, né? Então, a minha cachorra, ela pode ser mais importante para mim, mas ela não é para Deus mais importante do que todos os outros seres, né? Então, foi aí que eu comecei a pensar realmente, falar, peraí, né? Então, a gente tem que começar esse outro, né? O animal, ele entra nesse outro? Será que ele deveria entrar, né? E o valor da vida, né? É como eu falei, né? A vida, né, de cada um é importante para ele, né? Porque ele está ali por um motivo, né? Para crescer, para evoluir, e cada um tem a sua vida, né? E a gente deveria cuidar da nossa, né? E não, não da vida dos outros, né? E Tom Regan, né, ele é contemporâneo nosso, né? Ele também é um filósofo do direito dos animais. E ele fala, né, que os animais eles têm um valor inerente, né? Eles deveriam, né, ou eles têm direitos, né? Ou deveriam ter direitos. Isso já está crescendo, graças a Deus, né? Tem alguns animais que já conseguiram habeas corpus, né? Para serem libertos de zoológicos e tal. Então, isso está começando, graças a Deus, né? A crescer, a aparecer, as pessoas se preocuparem, né, um pouquinho mais com isso, porque a gente tem que começar a dar aos animais, né, aos outros irmãos nossos, né, o direito da vida, né, de ter uma moral que inclua, né, a gente, principalmente a gente que é espírita, espiritualista, né, tem algum contato com Deus, alguma coisa, é, pensar nisso realmente, né? Que somos todos filhos de Deus, né? Porque quando desencarna, né? Existem colônias, tudo isso, né? Da mesma forma que existem colônias de resgate para humanos, existem colônias de resgate para os animais, né? Nenhum ser vivo, né? Fica desamparado, né? A gente pode achar que sim, mas não é verdade, né? A gente sabe que a espiritualidade, não se imagina o trabalheira que a gente dá, né? Para a espiritualidade, para cuidar de todos esses animais, né, que desencarnam por nossa causa, né, ou seja o que for, né, até para caça, para teste laboratorial, enfim, uma série de coisas que a gente sabe que são desnecessárias e que a gente continua usando, né, embora está crescendo a consciência e tudo mais, mas enfim, né? E a vulnerabilidade, né, que eles têm, coitados, né? Porque e o mais engraçado não, né? Porque não é engraçado, mas assim, a gente geralmente explora quem? Os animais que são dóceis, né? Claro, porque quem vai pegar, né, um leão, levar para um lugar para matar comer o leão? Muito difícil, ele não vai aceitar, né? Então a gente pega aqueles animais que são dóceis, aqueles que são carinhosos, que confiam em nós, e aí a gente pega, né, e os apunhala pelas costas, né? Que na verdade é isso que a gente está fazendo, né? Eles são vulneráveis e a gente pega e faz. Da mesma forma que a gente hoje, né, chegou à conclusão que a gente não deve fazer isso com crianças, né, porque são vulneráveis, né, porque eles não conseguem se defender da gente, né, dos adultos, a mesma coisa os animais, eles não conseguem, esses animais que a gente usa, eles não conseguem se defender da gente, né? Então, por isso que é mais fácil a gente fazer explorar, né? Mas uma outra coisa que eu li também, que a gente mostra a nossa superioridade, é justamente aí, né? Quando você, mesmo sendo capaz de fazer uma coisa, mesmo você sendo superior ao outro, né? Seja em força física, no que for, e mesmo assim você respeita e você cuida. Isso sim é superioridade,
né? Não superior de... Claro, porque é fácil, imagina, agora eu quero ver se alguém ser superior a um leão, né? No braço. Não vai ser, né? Então é fácil você recuar e respeitar, entre aspas, o leão. Você não está respeitando, você está com medo. Agora, eu vou respeitar uma galinha é outra coisa, né? Porque o que coitada vai poder fazer comigo? Me bicar, né? E ela não vai me matar nunca, né? Mas assim, eu posso fazer isso com ela. Mas quando eu escolho não fazer, eu estou sendo superior, né? E não quando eu recuo, porque eu sei que eu vou perder a briga, né? Então, enfim. Então, o que fazer, né? O que devemos fazer? Já estamos no finalzinho da aula. Aí chegar à conclusão, né? Minhas sugestões, né? É que a gente pense que os animais eles não estão realmente à nossa disposição, que é muito melhor a gente compartilhar, a gente dividir, a gente respeitar, a gente se amar, é muito melhor do que a gente disputar, explorar, né? É melhor para todo mundo. O planeta vai agradecer, os animais vão agradecer, né? E é isso, a gente espalhar esse amor, espalhar essa alegria, espalhar esse novo olhar para o mundo, né? De respeito a todo tipo de ser vivo, né? Seja humano, não humano, vegetal, mineral, até os minerais, a gente tem que ter respeito por eles também, pelo próprio planeta, né? Pelo solo, pela água, enfim, né? A gente ter esse olhar diferente, né? Porque a gente está realmente no mundo de transição, né? A gente sabe que está uma loucura o mundo, né? Porque realmente a gente está no pico, né, da transição planetária, e a gente sabe que no mundo de regeneração a gente vai precisar respeitar todos os outros seres. Então é melhor que a gente já comece de uma vez, né? Para a gente evitar problema e para que a gente possa continuar aqui, né? Senão a gente será convidado a se retirar, né, para um outro planetinha menos evoluído. Então, se a gente quiser continuar aqui, é bom que a gente já comece a dar uns passinhos, ainda que passos de bebês, né? Mas que a gente consiga ir mudando. É isso, pessoal. Queria agradecer vocês. Aqui está o meu e-mail de contato, se alguém quiser entrar em contato. Então, como eu falei, eu faço parte da Fraternidade Cristãos em Ação, do GEDA, e é isso, pessoal. Obrigado, Tati. Agora pode abrir o microfone para fazer perguntas. Nós temos uns 15 minutinhos de perguntas. Carol, pode perguntar, Carol. Bom, aula sensacional. Eu já tive outra oportunidade de assistir uma aula sua maravilhosa. E é interessante a gente saber que os filósofos lá atrás, eles já davam para a gente o balizamento, aquilo que a gente está vendo hoje. Na medida em que a Terra só está sofrendo o que está sofrendo, catástrofes naturais, desequilíbrio total, onde já se viu o inverno, nós estamos com 38 graus quase em São Paulo, em pleno inverno, primavera. Então, nada que o ser humano, que se arvora em onisciente, quase um Deus, vai mexer naquilo que ele não sabe e desequilibra todo o ambiente. E o respeito, é isso que falta. Ética, mas é o respeito por todos os outros reinos. Como a senhora falou, mineral, animal, vegetal, sabe? Enquanto o ser humano achar que ele é até acabar o egocentrismo do ser humano, o planeta vai ficar nessa loucura. Só que a lei da ação e reação, que não é revogada nunca, a gente vai sofrer a consequência das nossas ações impensadas, doutora. Respeito é o que falta para o ser humano. Obrigada pela aula. Eu que agradeço, mas é exatamente isso, né? É aquilo, a gente achar que é Deus que pode fazer o que quiser, que tudo, né? A gente não precisa respeitar ninguém, é a minha vontade, meu umbigo que vale, né? E não é assim, né? A gente está vendo as duras penas que não é assim, mas a gente vai aprender, né? Porque vai pelo amor ou vai pela dor, né? Mas que vai, vai. A evolução é inevitável, né? Mais alguém?
Pode fazer a pergunta, Ricardo. Bom, boa noite, antes de tudo, né? Estou muito agradecido pela aula, né? Pelos filósofos esse histórico que você mostrou. Não, eu só queria fazer uma reflexão, do meu ponto de vista, né? Eu acredito que, conforme o ser humano vai evoluindo, ele vai mais compreendendo, com o autoconhecimento, ele vai compreendendo melhor a vida, a forma como ele se manifesta na vida, a, principalmente o código filosófico, né, que nós temos de amar o próximo, de ajudar o próximo. Eu acho que isso aí vai incorporando cada vez mais no nosso coração. E a partir do momento que nós melhoramos o nosso autoconhecimento, nós também temos mais noção do que é a natureza, o que ela representa, os mecanismos dessa natureza. E agora, infelizmente, nós vamos aprender a duras penas por esses eventos que estão acontecendo e a tendência é piorar ainda mais. Junto com isso, a gente aprende mais a envolver todas aquelas espécies de animais, a parte de insetos, porque tem muitos insetos que são benignos para o homem, né? Não é só os animais, né? Então, a partir do momento que nós evoluímos, temos esse autoconhecimento, né? Nós procuramos ver de uma outra forma os animais. Você pode ver que nós evoluímos uma forma de ver os animais, de certa forma. Mesmo de Platão, desde a época de Platão, apesar de eles começarem a ter noção, né, a respeito dos animais, nós já temos, em relação a eles, um conhecimento muito maior, né? Principalmente com a doutrina espírita, né? E que agora nós sabemos o que eles representam para nós, os animais, né? As mônadas, essas coisas todas, né? E eu acredito que, na minha opinião, é isso. Quanto mais a gente evoluir, mais respeito a gente vai ter com a natureza e mais respeito com os animais. Apesar de todos esses problemas de comida, né? Essa parte de alimentação, essa parte que é sujeito, não temos como ainda evitarmos, né, de matar os animais para nos alimentarmos. Quem sabe no futuro, né? Você falou de Marte e eu falo uma coisa para você. Ramatiz falou que quando o eixo da Terra se verticalizar, no livro dele, tá? Ele fala que quando o Polo Sul e o Polo Norte, o Polo Sul descongelar, né? Ele falou que tudo que plantar lá vai nascer gigante, por causa da radioatividade do solo. E ele fala que no futuro o homem deixará de comer a carne, porque os vegetais que eles irão plantar ficarão enormes. Isso está no livro dele, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. É isso que eu tenho que falar. Obrigada. É isso mesmo, né? À medida que a gente vai crescendo, né, espiritualmente falando, né, a gente vai tendo mais conhecimento e a gente vai conseguindo ampliar realmente a questão do respeito, né? E é claro que, né, nem cada um está num patamar, né? Lógico, né? Tem pessoas mais evoluídas que a gente, menos, enfim, né? Cada um está num patamar e a gente. Só que o planeta em si, né? Ele, às vezes a gente é um pouco resistente, né? A mudanças, né? Até a Matiz fala isso, né? Que essa questão da alimentação, que já deveria ter sido abandonada, né? Esse tipo de alimentação há muito tempo, né? Sim. Pela gente, né? Pela humanidade aqui Uhum. da Terra, né? Mas a gente às vezes insiste e, e não querer mudar, porque, claro, né? A gente sair da zona de conforto não é uma coisa bacana, né? Não é tão simples, tão fácil, né? Não, mas exige, né? Porque a gente está aqui para evoluir, né? Não só aqui, a gente está no universo para evoluir, né? Então, e evoluir é sempre sair da zona de conforto, né? Porque tudo que a gente, seja o que for, né?
Se você muda de emprego, ainda que seja por um emprego melhor, mas é um lugar desconhecido, você não sabe o que vai te encontrar, você não conhece as pessoas e tal, você está saindo da zona de conforto, né? Ainda que seja uma coisa melhor, né? Mas exige da gente, né? Então, às vezes, a gente é meio resistente, mas a gente vai devagar, nem que seja devagarzinho, aos trancos e barrancos, né? Ou com empurrãozinho, o que for, mas a gente vai chegar lá, né? Eu tenho certeza disso, né? Porque a gente só tem esse caminho, né? Que é seguir para frente, né? Para trás a gente não vai, né? Então vamos seguindo em frente que vai dar certo, tenho certeza disso, né? Agora é saber quando e como, a que vai, vai, né? Verdade. Mais alguém? Temos 5 minutinhos. Vamos lá, pessoal. Faz uma pergunta a você, João. Deixa para vocês. João, não é uma pergunta, só quero cumprimentá-la pela aula que foi excepcional, muito obrigada. E hoje, né, diante de uma aula desta, e hoje eu li uma matéria assim, barbárie pura, muito chocante, que é a história de um cara, ele era especialista com crocodilos na Austrália, não sei se vocês viram, uma coisa, assim, a barbárie não tem, acho que é pouco para dizer, um cara que lidava com animais e cometer tudo o que ele cometeu, né? Então, mesmo hoje, a gente vivendo um mundo assim tão já evoluído, e a gente ainda se depara com fatos assim chocantes. Não é uma pessoa leiga, é uma pessoa altamente instruída, né? Então, é só isso que eu queria fazer esse comentário. Você sabe que um pouco antes da aula começar, eu fui abrir o Instagram para ver um negócio e eu vi isso, né? Eu não estava nem sabendo dessa história, né? Então eu li por alto também e fiquei, né? Você fala, meu Deus, uma pessoa que era especialista, que teoricamente, né? Pelo que eu entendi, teoricamente ele defendia os animais, né? Enfim, aí você fala, meu Deus do céu, né? Mas enfim, é o planeta que a gente vive, né? Eu não sei se vocês viram isso, né? Aí já nem em relação aos animais, mas a gente vê como que, às vezes, né, por conta da civilização que a gente vive, a gente acha que, né, por a gente ser um pouco mais educado, né, mais civilizado no modo de viver, a gente acha que está tudo certo, e infelizmente não está. Né? Não sei se vocês viram essa estatística, mas nunca existiu tantos escravos no mundo quanto existem hoje. Nem na época que a escravidão era permitida, né, no mundo inteiro, nunca houve tantos escravos, e grande parte desses escravos hoje em dia são crianças. Né? Então, você veja, apesar de toda a teórica civilidade que a gente vive, né, a gente ainda a gente lida com vários mundos, na verdade. Né? A gente lida com, por exemplo, como pessoas que frequentam, né, casas espíritas, enfim, lugares que tentam ser melhores, né, que estão ajudando, que estão evoluindo, né, que estão alavancando. Porém, a gente ainda tem um outro lado que é muito ainda, né, muito atrasado, muito inferior, que acha normal uma série de coisas, né, com crianças e tudo mais. Né? Então, a gente tem vários planetas, a gente já tem regeneração e tem um planeta muito atrasado ainda dentro do mesmo planeta. Né? Então, é isso, infelizmente. Então, por isso que a gente se depara e às vezes a gente ainda se choca com isso, né? Que realmente eu penso como é que no pleno século XXI a gente se depara com determinadas coisas, né? Que já não era para existir realmente, né? Não é possível, né, gente? A gente ainda olhar e falar. E as pessoas, muitas acharem tudo isso normal, né? Meu Deus, Né? é difícil, né? Dá vontade de vomitar, né? Quando É. eu não consegui ler a matéria porque eu passei mal. Falei, Não, eu não terminei não de é ler para também, mim. eu li só o início, falei, não quero nem ver, até porque eu ia dar aula agora, eu falei, não, eu não vou nem mexer com isso agora, né? É verdade. É como você estava falando, Tati. Nós estamos num planeta de todos os níveis de espírito em evolução, né? Então, a gente, em pleno século XXI, e a gente, como você falou, bem referente ao planeta Marte, né? Que Kardec coloca na revista Uhum. Espírita que Sim, Marte era bem inferior ao planeta Terra.
Uhum. Aí João Maria de Deus, a mãe de Chico Xavier, foi fazer uma visita em Marte e viu a grandeza que ficou Marte em relação ao nosso planeta, né? Sim. E é isso que você fala, é a resistência do nós espíritos aqui nesse planeta, que nós somos bombardeados por espírito de todo o universo e fica mesmo nessa dificuldade. Por isso, o crescimento espiritual é individual, mas nós precisamos do outro para nos melhorarmos. Por isso, nós estamos fazendo esse curso. Eu tenho certeza, Tati, você também há de concordar. No momento que nós começamos a estudar sobre os nossos irmãos menores, a natureza, tudo isso daí, com certeza abriu mais a nossa cabeça, abriu mais o nosso conhecimento, abriu mais a nossa aceitação, né? Eu, como médico veterinário, sempre acreditei, né, nessa evolução. Sempre foi uma luta para colocar esse curso na casa espírita, você bem entende que foi uma briga mesmo, mas eu não desisti. E tem muitas coisas para a gente fazer, não só com o animal, porque tudo tá dentro do nosso planeta, está dentro da nossa evolução, tudo é criação divina. Deus criou e não criou nada ao acaso. Então, nós somos responsáveis, sim, como você colocou bem clara. Nós somos responsáveis, sim, pela evolução desses nossos irmãos menores. E não tem como a gente sair disso, principalmente nós, espíritas, que nós já estamos tendo uma compreensão melhor sobre nós mesmos. Eu, como espírito, e você também, como espírito, a gente já está calejado de passar vidas e vidas no conforto, como você mesmo colocou, né? Na zona de conforto, e nós precisamos mudar isso, porque a evolução é individual e precisamos fazer isso rapidinho. Bom? Carolzinha, pode fazer a última pergunta, Carol? Não, só uma sugestão assim para a humanidade. Dá uma lidinha Exilado de Capela. Quem sabe a gente consegue aprender alguma coisa, né? Porque a evolução científica está maravilhosa, ótima, Uhum. né? E a evolução moral? E a evolução do sentimento? Aí vai encarnar num planeta primitivo, ensinar a fazer pirâmide, etc, etc. Tem que distribuir em praça pública. Ali, dá uma lidinha, vê o que está. Se lhe interessa alguma coisa. Ótima sugestão. É verdade. Vamos associar. Exilado de Capela, com o capítulo, não sei se é o 11 ou 12 da Gênese, a evolução espiritual. Para a gente entender bem isso daí. Kardec foi bem ousado falar sobre evolução espiritual, né? Tati, mais uma vez, obrigado de coração por ter aceitado fazer parte já da nossa equipe, da nossa luta em prol aos animais, em prol à humanidade também, que nós não podemos fugir disso, nós temos que estar sempre caminhando junto, como você mesmo falou, os outros são todos nós. Quando Jesus falou amai o próximo, ele não falou que era para você amar sua mãe, seu pai, seu vizinho, ele jogou. E agora que nós estamos tendo uma compreensão de entender que esse amar o próximo está lá, as plantas, os animais e tudo que é sagrado e divino, feito, criação do nosso Pai, né? Fica aí conosco que a nossa querida Carol vai fazer a nossa prece final e ela vai fazer uma vibração especial para um poodlezinho, o menino da nossa querida Edna. A sala é sua, Carol. Obrigada. Então, vamos, em agradecimento aos ensinamentos que tivemos hoje, em agradecimento a todo o conhecimento que nos foi transmitido pela doutora Tatiane, vamos retribuir, doando aquilo que é de melhor em nós, sob a forma de vibração. Então, vamos vibrando uma luz azul, muito intensa, brilhante. Essa luz sobe ao espaço e leva harmonia a todo o universo, a todos os planetas, ao nosso planeta Terra. Que ela seja derramada por todos os países, povos, nações, especialmente aqueles que se combatem em guerra ou que sofrem por catástrofes naturais, onde haja fome, desabrigo, desalento. Que essa luz azul envolva o nosso Brasil, levando a cada irmão em sofrimento consolo, conforto, seja de ordem material ou espiritual.
Vibramos que essa luz azul envolva os governantes mundiais, envolva os governantes de nossa pátria, para que governem sempre com justiça e em benefício de nosso povo. Vamos vibrando por toda a natureza, pedindo ao respeito a todos os mundos, o reino mineral, vegetal, animal e animal. Que todos sejam respeitados, que os animais sejam mantidos em seus habitats, que seja abolido do coração humano toda ideia de caça desportiva, toda ideia de prática desportiva que importa no sofrimento dos animais. Pedimos pelos nossos animaizinhos domésticos, aqueles que se encontram em nossas casas, vibrando hoje com muito amor pelo menino. Menino que é um poodlezinho de 9 anos, sofre uma distensão abdominal a esclarecer. Ele está sob a tutela de Edna Lopes. Que a tutora e o animalzinho sejam amparados, eles sejam amparados, recebam toda a luz, toda a força, a ela toda a coragem, e eles sejam envolvidos em muito amor. Vamos vibrando também pelos animaizinhos domésticos, aqueles que se encontram pelas ruas, carentes de proteção e amparo. Vibramos por todas as religiões, filosofias, especialmente aquelas que se encontram e se envolveram no Evangelho, na divulgação do Evangelho de Jesus. Vibramos também por todos os lados do mundo, especialmente aqueles em desarmonia, mentalizando a doce e meiga figura de Jesus entrando em nossas casas e com sua passagem tudo se ilumina e harmoniza. Vibramos por toda a humanidade sofredora, pelos doentes do corpo, da alma. Vibramos pelos nossos parentes e amigos, pelos nossos supostos inimigos, encarnados ou desencarnados. A todos aqueles que eventualmente prejudicamos, pedimos perdão e nos propomos a perdoar também aqueles que nos prejudicaram. Vibramos por todos os desencarnados e por sua acolhida amorosa na espiritualidade e o seu encaminhamento aos locais de refazimento. Nesse momento, humildemente, pedimos uma vibração para cada um de nós, para que se cumpra em nós a vontade do Pai, e que tenhamos sustentação e amparo, saúde e equilíbrio do corpo e do espírito, força, coragem, fé, perseverança, para continuarmos trilhando os ensinamentos de Jesus. E ao nos despedirmos, entregamos ao Deus, nosso Pai, nossa gratidão pela oportunidade da vida, do trabalho, do aprendizado, com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos, Pai, de todo mal, principalmente de praticar. Pois teu são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Peço desculpas pela interrupção, é o remédio da Belinha, está na hora, e o celular não perdoa. Obrigado, Carol. Boa noite a todos. Boa semana para todo mundo. Um beijo. Doutora, venha sempre. Obrigada, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa Até a noite. próxima. Boa noite a todos.